uma aula de Direito das Sucessões? Acompanhe a aula sempre com a apostila, com a lei e com a doutrina em mãos. Conte comigo para qualquer dúvida. Vamos lá! Vamos lá então? Nosso tema nesse bimestre será basicamente sobre inventário e partilha, tá? Vamos começando dando uma pequena definição sobre o que é inventário. Nós vimos até o momento o seguinte: o que é sucessões, quem são herdeiros, espécies de sucessões. Vimos com esses detalhes mais a questão de direito material, né? Porém, agora nós vamos entrar na parte processual, tá? Por exemplo, quando ocorre o falecimento de uma pessoa, pelo princípio da Sazini, nós sabemos que há a transferência, né, automática do patrimônio para os herdeiros. Porém, essa transferência, ela não dá direito dos herdeiros venderem, mexerem, por exemplo, eu preciso utilizar o dinheiro que está na conta corrente, preciso vender o veículo, preciso vender o imóvel. Infelizmente, os herdeiros não conseguem mexer nesse patrimônio, né? Negociar com esse patrimônio. Precisa de um procedimento chamado inventário. O inventário, ele promove o quê? A transferência desse patrimônio para os herdeiros, a fim de que eles consigam fazer essa negociação, tá? Vamos ver a definição aqui. Todas as definições eu coloquei abaixo as referências, tá? Alguns eu acabei não colocando, mas no final do vídeo terão as referências dos livros que eu utilizei para fazer os slides, tudo bem? Vamos lá, definição. O termo inventário vem do latim inventarium, de inveniere, que significa agenciar, diligenciar, promover, achar, encontrar. No direito das sucessões, entende-se como ação especial intentada para que se arrecadem todos os bens e direitos do falecido, encontrados em seu poder quando da sua morte ou de terceiros, formando-se o balanço com as obrigações e encargos, a fim de serem apurados os resultados que irão ser objetos a partilhar, bem como reconhecer a qualidade dos herdeiros, né? Quando você faz o inventário, não só os bens, né, serão apurados, também as dívidas do falecido, apura-se se ele fez um testamento quando estava em vida, né? Então isso que você basicamente opera no inventário. E qual que é a previsão legal, processual, né? Nós usamos o Código de Processo Civil. Atenção, né, que o Código de Processo Civil mudou no ano de 2015, temos que usar as regras de 2015, nos artigos 610 a 667. O novo Código de Processo Civil repetiu a maioria das regras que estavam na legislação instrumental anterior, não havendo grandes modificações estruturais, mas tivemos modificações sim. Assim que possível, eu vou passando para vocês uma modificação ou outra, mas o foco aqui é explicar, né, como funciona o inventário, tudo. Então, não vou focar muito, olha como era antes, como é agora, para até não ficar tão confuso, até para ser mais dinâmico. A previsão legal processual nós vimos no Código de Processo Civil, artigo 610 a 667. Mas eu tenho que fazer algumas observações. Esse slide estava lá anteriormente, no começo das aulas, coloquei aqui de volta, até para refrescar aí a memória. Quanto ao lugar da sucessão, abre-se no lugar do último domicílio do falecido, artigo 1785 do Código Civil. Então, a sucessão ela vai se abrir no último domicílio do falecido. Mas nós temos algumas regras quanto à aplicação das leis materiais, tá? Então, vamos ver aqui, eu coloquei até alguns exemplos para ficar mais fácil. Lei material. A lei material é aquela que vai indicar quem é o herdeiro, quando ele vai herdar, quanto ele vai herdar, em qual proporção, concorrendo com quem. Normalmente é o Código Civil, mas nem sempre. Nós vimos nas aulas anteriores do bimestre passado exatamente essa situação. Quem é herdeiro, quanto que vai herdar, qual é a proporção. Lembra que a gente fez até algumas regrinhas do cônjuge 1/4, concorrência com os ascendentes, descendentes. Nós observamos isso.
Os bens localizados fora do território nacional serão inventariados fora do Brasil. Olha que informação importante, tá? Então, aqui nós vamos observar o quê? Existem bens fora do Brasil? Serão inventariados fora do Brasil. Para os bens situados no Brasil, a lei material que será aplicada para reger a sucessão do falecido é a lei do domicílio do de cujus, ainda que esse domicílio seja no exterior. Artigo 10º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Sabe aquele, antes do Código Civil, geralmente no Vademecum, até para vocês localizarem onde está essa lei, ela está geralmente antes do Código Civil, tá? É a lei de introdução que antigamente falava que a lei de introdução ao direito civil não é mais, tá? Nós mudamos esse nome para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Porque ela disciplina não só o direito civil, mas as demais leis também, tá? Então, dê uma olhadinha nesse artigo, porque é bem importante vocês observarem lá. Um exemplo, tá? Olha só. Cidadão brasileiro deixa uma casa no Brasil e seu último domicílio foi a Venezuela. Tendo em vista que há bens no Brasil, necessariamente esse bem terá que ser inventariado sobre as regras processuais em território brasileiro. Porém, o Código Civil a ser aplicado será o venezuelano. Então, as regras serão da Venezuela, só que o inventário será feito no Brasil, tá? Porque os bens estão no Brasil. Tudo bem? Agora que essa regra, todavia, comporta exceção. Caso o cidadão tenha deixado esposa e filhos de nacionalidade brasileira, aplicar-se-á a lei mais favorável a esses. O juiz comparará a lei do domicílio do de cujus com a lei brasileira e escolherá a mais benéfica ao cônjuge e aos filhos. Deem uma lida importante, tá? Artigo 10º, parágrafo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Tudo bem? Aqui, em continuidade, a lei material, em linhas gerais, indica quem são os herdeiros. Obtida essa resposta, no segundo momento, é necessário verificar que se esse herdeiro legatário possui capacidade sucessória para herdar aquele patrimônio. Para tanto, será necessário que verifique a lei do domicílio do herdeiro legatário, o artigo 10º, parágrafo 2º da Lei de Introdução. Exemplo, para facilitar. Cidadão paraguaio deixa um bem no Brasil. Seu último domicílio era o Chile e deixou um filho na nacionalidade chilena que mora na Suíça. Vejamos, olha só, gente. O inventário tramitará no Brasil, pois o bem está no Brasil. O Código Civil aplicável será o chileno, pois o Chile foi o último domicílio do de cujus. Por meio dessa lei, encontraremos o herdeiro, no caso o filho. Para saber se esse filho pode receber herança, ou seja, se tem capacidade sucessória, para tanto, deve-se consultar o Código Civil suíço. Obviamente que os exemplos aqui são os mais, digamos assim, completos, né? Geralmente, quando na vida prática, a gente vê muito lei brasileira, a pessoa mora aqui, mas acontece sim de termos vários processos quando há esse conflito, né? A pessoa mora no exterior, tem bem aqui, tem filho ali. Então, é importante colocar esses exemplos para que vocês possam visualizar, ok? Então, uma vez estabelecido qual a lei que será utilizada, tá? Você vai saber para operar esse inventário, sim? Bom, já falei que o Código de Processo Civil nós utilizaremos. Coloquei esses exemplos de lei material. Nós já vimos lei material no bimestre passado, tá? Agora nós vamos entrar nas espécies de inventários dos procedimentos. Tudo bem? Quais são as espécies de inventários e procedimentos que nós vamos tratar aqui? O inventário deve ser dividido, inicialmente, em judicial e extrajudicial. Primeiramente, serão analisados todos os dispositivos do Código de Processo Civil sobre inventário e, por fim, de forma extrajudicial, tá? Então, essa é a forma que eu fiz a divisão aqui do nosso material. Só que a próxima apostila que eu vou passar para vocês, ela vai falar sobre partilha, sobre colação, tá? Dando continuidade a esse assunto, mas ampliando um pouco mais o que vocês vão ver na prática, tá? Então, olha só, o inventário. Esse esqueminha aqui estava no livro do Flávio Tartucci, achei bem legal, eu coloquei aqui também. Inventário dividido em judicial e extrajudicial.
Quando teremos o inventário judicial? Temos o rito ou procedimento tradicional, que seria o procedimento comum. Temos o rito ou procedimento sumário. O procedimento sumário seria equiparado como se fosse um acordo entre os herdeiros, né? Todos concordam, mais simplificado o processo, herdeiros capazes, espécie de acordo, tá? Então, por isso que eu dá essa definição aqui. No judicial também nós temos o arrolamento comum, que são os bens com valor igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, tá? Então seria um inventário um pouco mais simples, por conta do valor, né? Então você não tem tantos bens envolvidos assim. Então nós vamos ver isso nas aulas, tá? Veremos também o extrajudicial, de acordo com o novo CPC e com a resolução 35 do CNJ. Fiz questão de colocar esse procedimento extrajudicial de forma mais detalhada, porque advogando vocês vão usar muito, e é muito interessante para o advogado conhecer a advocacia extrajudicial. Primeiro, que é mais moderno. Segundo, que o advogado que está inserido nesse contexto extrajudicial, hoje, com os novos moldes do CPC, é o advogado que vai ser o advogado do futuro. Ele vai negociar, ele vai ter essa pacificação, né? Nós vemos de uma história, de uma advocacia mais truculenta. Então, mas tudo era muito... tudo judicializado, tudo litigioso, né? A questão com o novo CPC, ela veio mostrar assim, calma, o judiciário está afogado, né, com excesso de trabalho, e nós precisamos de advogados que pacifiquem os conflitos. E aí ela veio com ferramentas extrajudiciais, já existia, tá? Só que foi adaptado, o CPC ele veio dar uma luz, né? Ele veio mostrar assim, olha, vamos pacificar, né? O ideal é que os conflitos sejam amenizados e que vão para o judiciário somente aqueles conflitos que não teve a possibilidade de um acordo. Então, por isso que eu achei interessante colocar esse foco no extrajudicial aqui para vocês, tudo bem? Vou esperar vocês no próximo vídeo e aí sim nós vamos entrar no inventário judicial pelo procedimento tradicional, procedimento comum, tá? Vamos ver passo a passo. Não deixe de ver os vídeos na ordem, tá? Na capa desse vídeo tá aula 1, aula 2, aula 3. Sigam, porque se você ver a aula 3 e não ter visto a primeira, vai ficar muito confuso, tá? É uma sequência aí que precisa ser seguida. Até daqui a pouco, espero vocês. Agradeço por ter assistido a aula até aqui e eu aguardo você nas próximas aulas. Até mais, tchau, tchau!